Já vou direto para a cabine da Jovem Pan. Bruno Prado, a sua análise dessa derrota do São Paulo no Morumbi, com direito a vaias, Carpini sendo chamado de burro e no final do jogo mais uma manifestação da torcida contra o Thiago Carpini. Bruno Prado. A rejeição é muito grande, né, da torcida em relação ao Carpini e, claro, até mesmo antes do jogo de hoje. No jogo, o primeiro tempo do São Paulo foi bom, né? O primeiro tempo do São Paulo foi bom, sempre digo, né? Comparando com o que vinha sendo. No primeiro tempo o São Paulo jogou melhor que nos últimos jogos. Teve chances de fazer 1-0, de sair na frente. O João Ricardo fez boas defesas, né? O São Paulo manteve os 3 zagueiros. No início, o jogo muito na direita com o Igor Vinícius, Alisson e o Luciano. Depois, o time equilibrou melhor. O Michel Araújo na esquerda com o Galopo. Não funcionou tão bem, mas começou a ter jogo também por ali. O Luciano um pouco mais centralizado, se posicionando ali nas costas do volante de frente para os zagueiros. O São Paulo começou a criar. Merecia ter saído do primeiro tempo em vantagem, mas não conseguiu fazer o gol. E no segundo tempo foi outro jogo, que era o de se esperar, né? Não era normal um domínio tão grande do São Paulo em relação ao Fortaleza durante um tempo inteiro. Até durou bastante, durou um tempo inteiro. Não há essa diferença entre os times. São times bem equilibrados e não é nada absurdo se alguém disser, não, o Fortaleza é melhor, mais organizado e com sequência de trabalho, é óbvio que o Fortaleza é. E no segundo tempo o jogo equilibrou, que era o esperado, né? Não ia o São Paulo dominar o Fortaleza 90 minutos, né? Não é time para isso, para dominar o Fortaleza 90 minutos. O gol não saía, o Fortaleza passou a marcar mais à frente e o São Paulo começou a ir pro desespero, né? Primeiro entra Rames, sai Galopo, depois saem os 2 alas, Igor Vinícius e Araújo, entram 2 atacantes, o Eric e o William Gomes. O William Gomes entrou bem no jogo, o garoto, e o São Paulo foi se mandando para frente, se mandando, e nos contra-ataques o Fortaleza chegou, uma boa alteração do Vojvoda, da entrada do Moisés, né? O Moisés já vinha encontrando espaço, ele tirou o ala direito do Fortaleza também com 3 zagueiros, ele tirou o Pikachu, que era o ala direito, colocou o Moisés, que é um atacante, né? Que já era do Fortaleza, foi lá pro México, voltou esse ano, e com o Moisés, já com o Michel Araújo em campo, já começou a dar problema. Na mudança na ala esquerda, aí o espaço ficou ainda maior, e numa jogada do Moisés, cercado por 3 jogadores, ele deu o passe pro Pochettino, e aí assistência pro Lucero. Para mim, inclusive, o Pochettino foi o melhor em campo, jogou muita bola, o meio argentino, que já jogou inclusive no River Plate. E aí o São Paulo foi pro desespero total, né? O lance do segundo gol é muito claro de desespero, teve um escanteio, o Rames bateu, os 3 zagueiros foram para a área, Ferrarese, Arboleda e Diego Costa, e aí saiu a cobrança, rebateu, a bola continuou ali, o São Paulo ficou com a bola e os zagueiros não voltaram, né? A bola até saiu de perto da área, os zagueiros não voltaram, ficaram lá na frente, ficaram dentro da área. São Paulo perdeu e no contra-ataque não tinha ninguém lá atrás, estava o Pablo Maia, mais ou menos o Nestor, e aí o Machuca fez 2-0, mais um argentino, né? O Fortaleza tem vários argentinos no seu time, e aí matou, né? O São Paulo veio no tudo ou nada, no desespero. André Silva fez um belo gol, esse é um ponto positivo, no segundo jogo seguido que ele entra bem e dá pra jogar André Silva e Caleri. O André tem mais mobilidade, sai mais da área, o gol, inclusive ele chuta de fora da área, mas não foi suficiente pra ir buscar um empate, né? Se fosse olhar o jogo no todo, São Paulo até merecia a sorte um pouco melhor pelo primeiro tempo, mas o segundo tempo foi bem ruim, foi piorando durante o segundo tempo, o time foi se desesperando e o Fortaleza aproveitou os espaços, aproveitou o lado emocional do São Paulo e matou o jogo, né? São Paulo agora numa situação, não, claro que não no campeonato, é a primeira rodada, mas no todo, pressão, uma rejeição enorme ao treinador. Vamos ver o que vão decidir, mas é bem possível que o São Paulo troque o seu treinador. Eu acho que, como eu falei, não é uma informação, uma dedução pelo que a gente conhece do clube, conhece algumas pessoas, a gente vai vendo com o tempo como as pessoas agem, como os dirigentes funcionam, os treinadores, os jogadores, a gente vai vendo, vai entendendo como as pessoas agem, então eu acho bem possível sim que haja uma troca no comando. Tá começando o pós-jogo da Jovem Pan, o São Paulo perde a estreia no Campeonato Brasileiro para o Fortaleza. André Silva marcou para o São Paulo já no segundo tempo com o placar de 2-0. Lucero e Machuca, Fortaleza 2 no placar do estádio do Morumbi. Você vai deixando o seu like, você que nos acompanha através do canal do YouTube Jovem Pan Esportes. O Fortaleza que matou o jogo em 2 contra-ataques. E para você ver, não é, Bruno Prado? O que não é um técnico pressionado no cargo. O São Paulo se mandou para cima do Fortaleza no segundo tempo, fez até um bom primeiro tempo, concordo com você, mas no segundo tempo se mandou para cima e o Fortaleza mata o jogo com 2 contra-ataques, né? Será que se o Carpini não tivesse assim tão pressionado, ele teria feito essas mudanças? Fortaleza vence o São Paulo e no retrospecto do confronto, né, no confronto direto,
9 jogos que o São Paulo não ganha desse Fortaleza bem ajeitado, bem arrumado, dentro e fora de campo, com aquela administração excelente do Marcelo Paz e dentro de campo com o Vojvoda, Bruno Prado. O Fortaleza tem o Vojvoda há quase 3 anos, né? Ele chega no início do Brasileiro de 21, estamos no Brasileiro de 24, então 3 anos e teve altos e baixos. Teve um momento que o Fortaleza ficou na lanterna várias rodadas, no Brasileiro de 22, que ele estava na Libertadores, dividindo atenções com Libertadores, Copa do Brasil, e depois reagiu, terminou em 8º lugar, né? Tem esse tabu de 9 jogos, né? Que é muita coisa. O São Paulo não vence Fortaleza 9 jogos, agora 4 empates, 5 derrotas, seja aqui no Morumbi ou lá em Fortaleza, no Castelão. E nos últimos 3 campeonatos brasileiros, o Fortaleza ficou na frente do São Paulo, né? Em 23, 22 e 21. Fortaleza ficou na frente 3 anos seguidos. Então há, claro, uma diretriz assim, de futebol no Fortaleza muito mais bem definida do que no São Paulo. Isso sem dúvida. Não falo nem de qualidade individual de atletas. Também não acho que a qualidade individual do São Paulo seja muito superior à do Fortaleza. Mas de projeto de futebol, do Fortaleza é muito mais consistente, né? O Vojvoda ali há 3 anos, o Rogério também ficou bastante no Fortaleza. Só teve um momento ali que trocou mais rápido entre a saída do Rogério e a chegada do Vojvoda. É que Fortaleza teve o Chamusca, teve o Anderson Moreira. Até quando o Rogério saiu a primeira vez pro Cruzeiro, o Zé Ricardo ficou um pouco tempo. Mas já é o segundo treinador em pouco tempo. O Rogério, se excluir aí os 40 dias que ele ficou no Cruzeiro porque ele quis e depois saiu pro Flamengo porque ele quis, Rogério ficou mais de 2 anos no Fortaleza e o Vojvoda tá indo para 3 anos. É um projeto de futebol mais consolidado que tem o dirigente, o Marcelo Paz, como comandante. Hoje ele não é mais presidente, ele agora é o CEO da SAF do Fortaleza, uma SAF que é diferente das outras. O Fortaleza continua como majoritário da SAF, o controle da SAF continua nas mãos do Fortaleza e o Marcelo é o CEO da SAF, né? O Fortaleza não vendeu a maior parte das ações da empresa criada para gerir o futebol. Fortaleza tem a maior parte das ações, tem os investidores ali que têm as suas ações, mas a majoritário, isso foi aprovado no Conselho, o Fortaleza está respeitando. O majoritário é o clube e o Marcelo é o CEO que está comandando o futebol do Fortaleza. Aumenta a pressão em cima do técnico Thiago Carpini. Daqui a pouquinho a entrevista coletiva do técnico do São Paulo, a passagem dos jogadores pela zona mista, se é que vão passar, né? Porque a gente sabe que quando a fase é boa, todo mundo quer falar. Agora na crise, essa pressão aí do torcedor, o Giovanni Chacon está se dirigindo até a zona mista do estádio do Morumbi para flagrar a passagem dos jogadores do São Paulo e também do Fortaleza. Daqui a pouquinho no pós-jogo especial da Jovem Pan, São Paulo 1, Fortaleza 2, o Campeonato Brasileiro está de volta. Então deixa o seu like, você que nos acompanha pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Aumenta a pressão em cima do técnico Thiago Carpini. A pergunta que fica, Bruno Prado, é essa: será que a diretoria do São Paulo vai manter o Carpini? Quem vai definir o futuro do Carpini é o senhor Júlio Casares, Carlos Belmonte, a diretoria do São Paulo, não é a gente aqui com o microfone. E eu acho que a gente precisa elogiar a diretoria do São Paulo no sentido de que, querendo ou não, segurou o Carpini, né? Dessa vez, a diretoria do São Paulo não comprou o barulho da torcida de primeira, mas também é aquilo, né, Bruno? Manter o Carpini e ficar sempre essa pressão, você tem que ganhar todos os jogos. Uma hora, ou o São Paulo mesmo, pode acontecer hoje, ou o próprio Carpini, né? Pode chegar e falar, ó, não dá mais, não tem como permanecer desse jeito. É uma questão de tempo, é bem possível que seja, se não hoje, mas amanhã, não sei se agora já no vestiário ou amanhã, não sei. Mas é bem possível que ele não dirija no próximo jogo. O Casares tem segurado, mas a relação com a diretoria é boa, a relação com os jogadores é boa, mas há uma pressão enorme e normalmente essas pressões acabam sendo atendidas, né? Vamos ver como vai ser. É uma questão de ter convicção, mas se é para ficar nessa, se perder, cai. Uma hora vai perder, então se é assim, se perder, cai, é melhor tirar logo. O time vai perder jogo, o time não vai ficar invicto. Então, até porque a gente falou na transmissão, a sequência é péssima, né? Tem o Flamengo fora de casa já na quarta-feira, depois o Atlético Goianiense, aí o Barcelona de Guayaquil, que vai ser no Morumbi ou vai ser fora? Vai ser fora.
E aí o Palmeiras na próxima segunda. Então, assim, ele não vai ficar. Não tem a menor possibilidade, né? Acho que o São Paulo não vai esperar a derrota de quarta-feira contra o Flamengo. E teve um tempo ali. Se a coisa aí a gente ainda tem que ver o que vai acontecer, né? Mas se a coisa quando perder, cai, teve aquele tempo pós-paulistão, né? O São Paulo teve 20 dias. Não aconteceu, né? E foi mantido. O Casares segurou. E agora é jogo em cima de jogo, né? Então vai ter que tomar uma decisão e a decisão é do presidente, né? Ele pode até ouvir os seus diretores, o Belmonte, o Rui Costa, o Muricy, enfim, mas a decisão é do presidente, né? Então vamos ver o que o Casares vai decidir em relação ao técnico do São Paulo. Às vezes a gente vê assim, reclamação de rede social e a gente não vê a mesma reclamação no estádio, nas arquibancadas. No caso do Carpini, ele não é unanimidade no estádio, muito menos na rede social. Hoje, mais uma vez, durante o jogo, quando o Fortaleza fez 2-0, mais uma vez o Carpini foi chamado de burro. Essa situação também aconteceu lá contra o Novo Horizontino, na eliminação do Campeonato Paulista. Então, é uma pressão, Bruno Prado, que a gente vê na rede social e a gente vê também nas arquibancadas do estádio do Morumbi. Torcedor do São Paulo muito insatisfeito aí com o trabalho do técnico Thiago Carpini. A diferença, nessa vez há quase uma unanimidade assim na torcida, né? Claro que sempre vai ter um ou outro ali, mas a manifestação da maioria no estádio e na rede social realmente tá na mesma direção. E normalmente os dirigentes são suscetíveis a essas opiniões, a essa pressão. Então a situação é bem complicada para o treinador do São Paulo, né? Depois vamos ver qual será o caminho que o São Paulo vai seguir. Mas há uma pressão enorme que, pelo jeito, não vai baixar com um resultado ou outro, né? O Carpini, para reverter isso aqui, vai precisar de muita coisa se ele permanecer. Então, é uma situação muito difícil do técnico do São Paulo. Situação complicada, difícil. Eu estava falando aqui da postura da diretoria do São Paulo, é nesse sentido, né? Porque o Carpini não pode reclamar também que não foi respaldado, que não ganhou nenhum tipo de respaldo, prestígio. Não, acho que a diretoria do São Paulo vem segurando o Thiago Carpini, apesar da pressão interna e externamente, né? Interna eu falo de conselheiros, que às vezes ficam ali no ouvido da direção, de pessoas da diretoria do clube, porque pelo que a gente tem de informação, é muito bem quisto pelos jogadores, pelo plantel do São Paulo, o Thiago Carpini. Mas também não adianta, né? Os jogadores do São Paulo gostarem do Carpini e o São Paulo não desempenhar dentro de campo. O São Paulo não conseguir os resultados. O Caleri, agora com a vitória na Libertadores, o São Paulo venceu o Cobresal por 2-0, me lembrou um pouquinho, tá? A demissão do Rogério Ceni, porque o Rogério Ceni ganha também, né? Do Academia Puerto Cabello da Venezuela por 2-0 e no dia seguinte sai do São Paulo. Para você ver, ganhou um jogo e saiu do São Paulo. O Carpini também vence por 2-0 o Poçante Cobresal do Chile, mas aí no caso do Carpini permanece. Mas permanece até quando, né? E o Carpini não pode, enfim, dar essa desculpa de que não ganhou algum tipo de respaldo da direção do São Paulo. Muito pelo contrário, né? Dos jogadores tem o respaldo e da diretoria do São Paulo, o Casares vem segurando aí, né, já há alguns dias o emprego, o cargo do técnico Thiago Carpini. Você participa através das redes sociais, @Jovem Pan Esportes, também no chat do canal do YouTube Jovem Pan Esportes, você manda pra cá a sua opinião, vai deixando o seu like, daqui a pouquinho zona mista do estádio do Morumbi com o Giovanni Chacon, para a gente poder sentir o clima neste exato momento, a saída dos jogadores do São Paulo. A gente vai registrar tudo para você aqui no microfone da PAN e também a expectativa pela entrevista do técnico Thiago Carpini. Por enquanto não há programação. Às vezes, quando termina o jogo assim, o São Paulo, né, e os outros clubes, é de praxe. O São Paulo já coloca lá a live no YouTube, né? Já abre lá o canal oficial da entrevista coletiva e deixa o horário programado, né? Não sei se já tem esse horário programado para a entrevista do professor Thiago Carpini, que você confere daqui a pouquinho no microfone Jovem Pan. Pedro Henrique Sperber,
Pós-jogo da Jovem Pan, São Paulo 1, Fortaleza 2. Pedro Henrique Sperber. Boa noite, Pedro. Boa noite, Bruno. Boa noite, Gabriel. Eu só queria trazer o questionamento também, né? A gente está falando sobre questões de mudanças com relação ao comando técnico do São Paulo. Perguntar para o Bruno também, se o São Paulo fosse demitir o Carpini, o que daria para o São Paulo ir no mercado e buscar de nome, né? Porque a gente falava esses tempos no pós-jogo, aliás, no pré-jogo, sobre o São Paulo mudar de técnico. E aí ele vai para uma opção, ou um cara mais experiente ou uma nova aposta novamente. O que será que o São Paulo vai escolher, Bruno? As coisas aqui, elas são muito decididas assim por caixinhas, por rótulos, né? Então, como agora tem um técnico jovem e que tem uma rejeição muito grande da torcida, eu duvido que tragam um técnico jovem brasileiro. Pode dizer, jovem estrangeiro eu não duvido. Porque é muito assim, dentro de uma caixinha, né? Tem o técnico novo, tem o técnico estrangeiro e tem o técnico veterano, né? Como se todos fossem iguais, cada um. Todos os veteranos são iguais, todos os estrangeiros, todos os jovens. Não é assim, mas a visão é muito essa. Então, eu acho bem difícil que tragam um jovem brasileiro. Vão ficar entre estrangeiro e um veterano. E pelo tempo que tem, o tempo curto, eu não duvido que venha um treinador mais experiente para o São Paulo, não. Mais cedo a gente estava tentando elencar aqui os nomes disponíveis no mercado nacional, né? Porque o mercado internacional, aí o São Paulo pode ser criativo e achar algum nome, né, que não esteja na nossa cabeça. Mas no mercado nacional hoje, de técnico disponível, Felipão, Luiz Felipe Scolari, Mano acabou Menezes de sair também. do Atlético Mineiro. Tem o Mano Menezes, é verdade. Felipão, muito identificado com o Palmeiras, não sei, até por isso, não sei como é que seria aí uma relação Felipão em São Paulo. E vai na contramão do Carpini, que é um técnico jovem. Nada contra o Felipão, mas o Carpini é um técnico jovem, tem uma outra maneira de pensar futebol. E o Mano Menezes, né, que também é um cara aí mais cascudo, já passou pela seleção brasileira, por exemplo. Não sei se o Mano Menezes seria uma boa para o São Paulo, mas são as opções disponíveis no mercado nacional. Vai ver o São Paulo possa encontrar um técnico estrangeiro. Depois checa para mim, Pedro Henrique Sperber, se o Hernan Crespo está empregado. Ele, inclusive, deu um depoimento, o Chacon pode trazer pra gente também? Olá. Exatamente, ele deu um depoimento, ele ainda tá no Al-Ain, mas pode ser que ele volte, né? Vamos para a zona Tá na mista do semifinal estádio da Champions do Morumbi. Asiática, inclusive. Diga, Bruno Prado. Então, o Al-Ain do Crespo está na semifinal da Champions Asiática. Vai jogar com o Al-Hilal, inclusive. Rapaz. Uma dessas, né? Já não tá com muito prestígio por lá. São Paulo tá monitorando, deve estar monitorando. Giovanni Chacon, da zona mista do estádio do Morumbi. Crise no São Paulo, pressão para cima do técnico Thiago Carpini. Chacon, primeiro, a sua avaliação do que foi esse jogo, a derrota do São Paulo na estreia do Campeonato Brasileiro. Chacon. Vamos lá, Pedrinho, um abraço para você. Olha, dando os pitacos, tá? A primeira etapa eu achei positiva, vi melhorias pela primeira vez no trabalho do Carpini em muito tempo, né? Olhei para o time e falei, olha, tem alguma coisa aí, tá melhor, tá tendo mais jogada trabalhada, né? Não só o chuveirinho. Tinha chuveirinho? Claro que sim, tinha o cruzamento, né? Chuveirinho é quando você só tem o cruzamento. Então tinha o cruzamento, mas tinha também jogadas pelo meio. Teve tentativa pelo meio, arriscando o time do São Paulo de fora da área, algo que a gente via muito pouco. Aí eu falei, poxa, tem uma melhoria aí. E, na minha avaliação, o São Paulo poderia ter saído com a vitória na primeira etapa, sim, não seria nenhum absurdo. Foi um 0-0. Aí eu penso, poxa, a galera vai estar na pegada para a segunda etapa. O time volta completamente amuado, né? Cabisbaixo dentro de campo, não fez um bom desempenho e acho que as mudanças do Carpini foram boas nas ideias, se o Igor Vinícius e o Michel Araújo tivessem falado sobre cansaço. Agora, se não foi o caso, se o Igor e o Michel estavam tranquilos quanto a isso, não fez nenhum sentido tirar o Igor, que pelo menos para mim foi o melhor jogador do São Paulo na primeira etapa. As entradas depois do James Rodrigues foi a mesma entrada, na verdade, o contrário do que aconteceu no jogo contra o Cobressal. Entrou o Galopo no lugar do Rames, por exemplo. No jogo contra o Cobressal, o que aconteceu também? Saíram os alas para a entrada de Eric e também de William Gomes. Também teve a entrada do Nestor
na partida contra o Cobressal. E teve a entrada do André Silva no lugar do Luciano. Ou seja, ele fez basicamente as mesmas coisas contra o Cobressal durante essa partida. Não sei se realmente a estratégia que ele pensou fazia sentido ou se ficou a comodidade. Dentro das opções ele viu que eram as melhores que tinha à disposição o técnico Thiago Carpini. Agora, para mim não fez muito sentido só a mudança do Igor Vinícius, para ser bem sincero. Mas as mudanças não surtiram nenhum efeito. Acho que tem muito mérito também do trabalho do Vojvoda nessa partida, a leitura do que necessitava a equipe do Fortaleza. As entradas foram muito boas, muito pertinentes, principalmente a do Moisés, até o Bruno destacou isso no final do jogo. Agora, o São Paulo teve muitos lances em que, mais uma vez, a defesa, mesmo com 3 zagueiros, deu espaço e ficou exposta para os contra-ataques da equipe cearense. Ou seja, o São Paulo ele foi um no primeiro tempo e outro na segunda etapa. O clima, pelo que eu pude ver por aqui e também perguntar para algumas pessoas, não é dos mais confiantes, otimistas e esperançosos por novos dias. É um clima bem, não sei se de funeral, né? Funeral é quando já tem decretado o morto ali na frente, mas é um clima bem de velório mesmo, assim, bem triste entre os jogadores. Talvez possa ter sido a última partida realmente do Thiago Carpini. É o que eu falei na transmissão, que eu acredito que possa definir o Thiago Carpini. Pode ser visto como 2 formas de produto, né? Ou um produto que realmente tem aquela data de validade e está certo, que é basicamente a primeira derrota que aparecer, e é que muito provavelmente pode acontecer, ou é aquele produto para outros, renovando visto para as próximas datas, né? Mas acredito que deveremos ter sim uma mudança no comando técnico do São Paulo muito em breve, até porque a ideia do torcedor já passa em aceitar mais um provável Milton Cruz como interino do que a manutenção do Thiago Carpini. O Vinícius Simões da Silva tá mandando aqui, ó, Osório tem alguma chance de assumir? E aí ele escreve que gosta do trabalho do Juan Carlos Osório. Tem passagem pelo São Paulo, técnico que depois deixa o São Paulo para assumir a seleção mexicana. O último trabalho mais recente pelo Atlético Paranaense. E aí, Bruno Prado, será que Juan Carlos Osório pode ser uma boa? Até estendo a pergunta para o nosso Giovanni Chacon, a gente tentou aqui elencar técnicos disponíveis no mercado nacional. Agora, mercado internacional, que eu acho que é onde entra o Juan Carlos Osório, você pode ter vários e vários nomes, né? Dos mais jovens aos mais experientes. Do mercado nacional, um que a gente não citou, além do Felipão e do Mano Menezes, o Pedro Henrique Sperber me lembrou de Vanderlei Luxemburgo. Aí já não sei, né? Aí já não sei, mas o Luxemburgo, por exemplo, dos 4 grandes de São Paulo, só não treinou o São Paulo. Bruno Prado e Giovanni Chacon. Bom, sobre o Osório, assim, eu sinceramente eu não tenho uma informação de algum técnico, o Carpini ainda está empregado. Aí é uma dedução, assim, eu acho que eles vão numa alternativa mais conservadora. O Osório eu gosto, eu particularmente gosto, mas ele é um técnico que muda o time todo jogo, muda o sistema, ele troca os atletas de posição, eu acho ele muito bom. Mas no momento que o São Paulo vai ter jogo em cima de jogo, precisando de resultado imediato, eu acho difícil. Se fosse, aí, como eu falei, não é uma informação, assim, é uma dedução pelo que eu acho do perfil que eles vão atrás, se confirmar a saída do Carpini. Eu acho que é mais fácil de estrangeiro que já passou pelo clube eles buscarem um Diego Aguirre do que o Osório. Assim, um cara mais conservador, que ajeita a defesa. Eu acho que se fosse entre os dois, não falando no meu gosto, eu tô falando o que eu acho que eles vão seguir. Eu acho que tinha mais chance de buscarem Aguirre do que o Osório. O Osório, tô olhando aqui, o Osório tá livre no mercado, hein? Juan Carlos Osório, ele passou pelo São Paulo lá em 2015 e vou até lembrar que foi na gestão do Leco, né? Passou pelo São Paulo e aí de repente o São Paulo negociou, na verdade, 4, 5 jogadores do time titular, e o Diego Aguirre atualmente comanda o Peñarol, tá? Então o Diego Aguirre está empregado. Aguirre também com passagem pelo São Paulo, liderou o Campeonato Brasileiro na oportunidade até o primeiro turno ali, e depois o São Paulo demitiu o Aguirre
num segundo turno que não foi daqueles para o tricolor paulista. Giovanni Chacon, a gente tentando imaginar aqui algum substituto, algum nome aí que possa pintar no São Paulo. Daqui a pouquinho a entrevista coletiva do Carpini e a passagem dos jogadores pela zona mista. Giovanni Chacon. A gente vai estar aqui para registrar tudo isso. Carpini, a gente vai colocar ao vivo, não deve demorar muita coisa não. Aqui na zona mista também a palavra dos jogadores. Realmente, assim, nomes que a gente pode cogitar. Primeiro eu quero fazer só um registro da discussão anterior, que é a seguinte, eu não acho que um técnico bom necessariamente é um técnico jovem, um técnico experiente, e eu acho que o São Paulo não pode se pautar por isso, porque, não sei, eventualmente não deu certo o Carpini, ok, aí você fala assim, então um técnico jovem não presta, vamos para os técnicos experientes. O que tem que ser feito é a avaliação do que vai agregar ao São Paulo, o que tem de meta o São Paulo nessa temporada 2024. Então, o São Paulo tem que ir atrás desse perfil, daquele que vai se adequar às metas do São Paulo e que a diretoria, na avaliação dos competentes ou não, aí a direção que tem que definir, se a diretoria tem que escolher aquele jogador que vai se adequar melhor a isso. Então, realmente, assim, eu acredito que o São Paulo ele tem muitos problemas e uma carta, né? Tem aquela carta de vinho, você escolhe o vinho. No caso, a carta de treinadores não é a mais recheada do momento à disposição. Mas para quem já foi no mercado e tirou, bancou, pagou R$1 milhão, que foi a multa rescisória do Carpini no Juventude, também não me surpreenderia o São Paulo gastar mais uma grana para tirar um treinador que esteja empregado. Agora tem que ver quem que é essa opção viável e que se encaixa às ideias do São Paulo.